graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém. Quantos estão aqui hoje felizes com o Senhor Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus. Quantos estão aqui na fé para ser grandemente abençoados? Digam aleluias. Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de 1 Samuel. 1 Samuel nós vamos ler no capítulo 3, no versículo 10. Deus vai falar conosco mais uma vez através desta palavra. Se alguém não encontrou ou não trouxe a Bíblia, pode estar acompanhando na tela, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz assim: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração. Feche os seus olhos por mais um minuto. Vamos pedir a Deus nesta hora que Ele venha nos preparar para ouvir esta palavra, para receber tudo o que o Espírito Santo Ele vai entregar através desta ministração da noite de hoje. Eu sei que hoje é mais um dia escolhido por Deus, para que Ele venha estar falando conosco e para que Ele venha estar abençoando grandemente as nossas vidas, abençoando grandemente a nossa casa, a nossa família. E tudo que Deus Ele vai fazer por cada um de nós aqui hoje, Ele vai revelar por meio desta palavra. Então por isso abra o teu coração diante do Senhor. E assim como Samuel disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala para Deus também nessa noite: Fala comigo, Senhor. Eu estou aqui hoje na qualidade de servo e eu estou aqui para te ouvir. Então, meu Deus, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Pai amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Mais uma vez eu coloco a minha vida diante de ti nesta noite. E eu peço que pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, coloque a tua palavra na minha boca e me use, Deus, para estar falando com a tua igreja. Cada pessoa que veio aqui hoje precisa ouvir a tua voz, precisa ouvir a tua palavra, porque a tua palavra ela é alimento para a nossa alma, Deus. Então por isso eu estou lhe pedindo: coloque a tua palavra na minha boca e fale com a tua igreja através da minha vida. Pai querido, Deus amado, prepara a mente, prepara o coração dos teus filhos, Senhor, para que eles possam receber, ouvir esta palavra. E uma vez ouvindo, que eles compreendam, coloquem em prática. E tome posse, meu Deus, nesta noite, de cada uma das tuas promessas, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias. E vamos aplaudir mais uma vez bem forte. Isso, vamos aplaudir mais forte, exaltando, glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos juntos, mais uma vez aqui reunidos diante da sua presença. Uma certa vez o salmista Davi lhe disse: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que sentir grande alegria pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, porque é neste lugar que nós renovamos as nossas forças diante de Deus. É neste lugar que nós recebemos uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, para podermos estar enfrentando as adversidades, as provações do nosso dia a dia. É nesse lugar que nós temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos
em Cristo Jesus. Então aproveite esse tempo que você está na presença de Deus, para você estar adorando a Ele de todo o seu coração. Quando você adora a Deus, quando você fala a respeito da grandeza de Deus, não é porque Deus ele não saiba o quão grande Ele é, não é porque Deus ele precisa que nós venhamos estar adorando a Ele ou falando da sua grandeza, não. Porque Deus ele sabe o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Mas enquanto nós glorificamos a Ele, adoramos a Ele, falamos das grandezas dEle, aí nós nos lembramos de quão grande é o Deus a quem nós servimos. E quando você se lembra da grandeza de Deus, você entende que os seus problemas são pequenos demais diante desse Deus que você serve. Eu estou dizendo isso para poder te falar que não importa o problema que você chegou aqui hoje com Ele, o Deus que te trouxe aqui, Ele é maior do que os seus problemas, e Ele vai te dar motivo para você sair daqui glorificando o nome dEle. Aleluias, glória a Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra que eu vou pregar para vocês aqui hoje. Eu orei muito a Deus e pedi muito a direção de Deus antes de preparar esta palavra para ministrar na noite de hoje. A história que eu vou relatar para vocês dentro da Bíblia talvez seja uma das mais lindas e das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. É a história desse profeta, sacerdote e juiz chamado Samuel. Mas a história de Samuel nós sabemos que não começa com ele. Talvez alguns de nós podemos até não conhecer muito a respeito de Samuel, mas certamente a maioria de nós aqui conhecemos bem a respeito de Ana, a mãe de Samuel. Porque na verdade a história começa com Ana. Aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia começa relatando a respeito de Ana, que era uma mulher estéril. Era casada com um homem chamado Eucana. Era muito amada pelo seu marido, porém ela não podia lhe dar filhos. E a Bíblia diz que o fato de Ana não poder gerar, não poder ser mãe, aquilo causava para ela uma angústia, uma dor, um sofrimento muito grande. E a Bíblia diz que todos os dias ela era humilhada e irritada excessivamente pela sua rival, a outra esposa de Eucana, que se chama Penina. E a Bíblia diz que por causa do que Penina humilhava e fazia com Ana, ela chorava todos os dias. E de ano em ano Eucana subia ao templo do Senhor para oferecer sacrifício, para oferecer ofertas ao Senhor. E tanto Ana como Penina também subiam com ele. E a Bíblia diz que nesse período Ana não conseguia oferecer nada para Deus, porque a única coisa que ela conseguia fazer era chorar. Diante de toda a humilhação, diante de toda a dor e de todo o sofrimento que ela vinha passando. Mas um dia a Bíblia diz que mesmo Ana estando humilhada, mesmo Ana estando chorando e sofrendo muito, ela decide ir até a casa de Deus. E nesse dia ela decide fazer algo diferente, algo que ela ainda não tinha feito, algo que ela nunca tinha feito diante do Senhor. Ela decidiu fazer uma oração diferenciada das demais que ela fazia antes. Talvez antes dessa oração de Ana, ela chegava diante de Deus e só se lamentava, e só falava dos seus problemas, e só falava da sua humilhação e da sua dor. Mas nesse dia que ela resolve ir até o altar, ela orou diferente. Primeiro, a Bíblia diz que ela orou com intensidade. E naquela oração ela fez um propósito com Deus. E ela orando falou com Deus exatamente o que ela queria. E ela pediu a Deus um filho homem, um filho varão. E ela falou com Deus: se o Senhor me der esse filho, eu entregarei ele ao Senhor. Esse filho não será meu, mas ele será do Senhor.
A Bíblia diz que a oração foi tão fervorosa e intensa que o sacerdote Eli achou que Ana estava embriagada. E Eli chega para ela e pergunta para ela: até quando você estará embriagada no teu vinho? Ela vira para ele e fala assim: ai, meu senhor, não tenha a tua serva como serva de Belial. Eu não bebi nem vinho e nem nenhuma bebida forte, mas a minha alma está aflita e amargurada. Quando Ana fala isso para Eli, ele libera uma palavra profética sobre a vida dela e diz para ela: minha filha, vá em paz, porque o Deus de Israel já ouviu a tua oração. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui nesta noite, talvez como Ana, estamos aflitos. Talvez muitos de vocês aqui estão aflitos, estão vivendo uma situação de humilhação. Talvez muitos de vocês aqui sofreram uma grande perda e isso tem causado uma dor muito grande dentro de você. Talvez muitos de nós que estamos aqui, nem era para nós estarmos aqui, porque os seus dias têm sido marcados por lágrimas, por dor e por sofrimento. Mas assim como Ana, mesmo diante da dor, do sofrimento e das lágrimas, você veio aqui nesta noite. E hoje eu estou aqui na qualidade de profeta de Deus sobre a tua vida. E como profeta de Deus, eu quero liberar uma palavra sobre você. E eu quero te dizer: fique em paz, porque o Deus de Israel, Ele está ouvindo a sua oração aqui hoje. Fique em paz, porque o que você pedir aqui, Deus vai conceder ao seu coração, para a glória do nome dEle. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Escute, a Bíblia diz que aí Deus, ele se lembra de Ana. Ela volta para sua casa, se relaciona com seu marido, e no tempo determinado ela dá à luz a um filho, e ela chama esse filho de Samuel. E ela diz que está chamando ele de Samuel porque ela o pediu para Deus. Porque Deus de fato concedeu o desejo do coração dela. E o voto de Ana era que assim que Samuel desmamasse, ela o levaria e o entregaria na casa do Senhor. Com 3 anos de idade, chega a hora, chega o dia de Ana estar cumprindo com o seu voto, de Ana estar fazendo aquilo que ela prometeu diante de Deus. O menino desmamou, ela pegou ele, levou no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo templo, onde ela com intensidade havia orado e pedido a Deus. Ela chega diante do mesmo sacerdote, do mesmo homem de Deus, o sacerdote Eli. Ela chama Eli e entrega o seu filho aos cuidados de Eli. Pastor, mas Ana estava abandonando Samuel? Não. Você vai ver que depois que ela entrega Samuel aos cuidados de Eli para servir ao Senhor, no capítulo 2, no versículo 8 de 1 Samuel, a Bíblia diz que todos os anos Ana, ela subia no templo para poder estar visitando o seu filho e para poder levar presentes para ele. E no próprio capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia diz que Samuel, ainda muito novo, ainda mancebo, ainda jovem, ele servia na casa do Senhor e ele ministrava ao lado do sacerdote Eli. A Bíblia diz que ele fazia isso vestido de roupas de linho e carregando sobre si uma túnica, que é uma estola sacerdotal que ano após ano a sua mãe levava para ele. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque a minha pregação ela começa aqui. A Bíblia faz questão de falar das vestes que Samuel ele vestia quando ele servia ao Senhor, quando ele ministrava ao lado do sacerdote Eli. O ministrar que a Bíblia diz que Samuel ministrava não era pregar como eu estou pregando aqui, porque tem o ministrar de estar pregando a palavra de Deus e tem o ministrar de estar cuidando da casa de Deus. Então Samuel, nesse tempo, ele cuidava da casa de Deus. Ele ministrava cuidando da casa de Deus. Era ele que abria o templo quando o dia amanhecia.
Era ele que fechava o templo. A Bíblia diz que quando a lâmpada de Deus se apagava, ele fechava o templo. Era Samuel que varria, era Samuel que limpava, era Samuel que cuidava de tudo. Era ele que recebia as multidões que vinham trazer os seus sacrifícios para queimar no altar. E a Bíblia diz que apesar de muito novo, essa era a responsabilidade dele. E o interessante é que a Bíblia está dizendo que ele estava vestido de sacerdote, apesar de nesse tempo ele ainda não ser sacerdote. Ele ainda era muito novo, ele não era de uma linhagem sacerdotal, mas a mãe dele, quando fez o voto, ela disse que ele serviria na casa de Deus. E a própria mãe dele, de ano em ano, ela levava uma estola sacerdotal. Levava uma estola esse ano, Samuel crescia, no ano seguinte a estola não servia mais, ela tinha que levar uma outra maior. Então todos os anos a Bíblia diz que ela levava uma nova estola para o seu filho. Era o que ela levava, era o que ela presenteava a ele. Agora preste atenção aqui para você entender. Eu disse para você que ele ainda não era sacerdote. Ele ainda não pregava a palavra de Deus, porque a Bíblia faz questão de dizer que a palavra ainda não tinha sido revelada para ele. Capítulo 3, no versículo 7. Então ele ainda não pregava, mas ele ministrava na casa de Deus. E a Bíblia diz que a Ana, ela vestia ele todos os anos, levava para ele uma estola sacerdotal. Ela estava preparando ele para aquilo que ele viria a ser lá no futuro. Ela estava profetizando sobre a vida dele aquilo que ele seria. Ela não estava vestindo ele de acordo com o que ele era, ela estava vestindo ele de acordo com o que ele seria. Dá para entender? Diga glória a Deus. O que significa isso? Às vezes, eu e você nos vestimos daquilo que nós estamos vivendo, não simplesmente com vestes físicas, mas às vezes com vestes espirituais, com vestes emocionais. Às vezes a pessoa, quando está passando uma luta, quando está passando um problema, quando está travando uma guerra, ela faz questão de se vestir como alguém que está na luta, como alguém que está na guerra, para que todos possam olhar para ela e saber a situação ou o momento que ela está vivendo. Samuel estava simplesmente servindo, cuidando do templo, mas Ana já vestia ele como se ele fosse sacerdote, porque ela estava vestindo ele de acordo com aquilo que ele seria lá na frente, lá no futuro. Você tem que começar a se vestir, você tem que começar a se comportar de acordo com aquilo que você quer se tornar lá na frente. Você pode estar vivendo uma vida fracassada, mas você tem que se vestir como um vencedor, porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluias! Você pode estar cheio de tristeza, mas você tem que se vestir com vestes de alegria, porque a alegria do Senhor é que vai te fortalecer, é que vai te renovar, é que vai te manter de pé. Então Ana, ela vestia Samuel de acordo com aquilo que ele seria, não de acordo com o momento que ele estava vivendo. Aprenda isso, se vista de acordo com aquilo que você quer ser lá na frente, não de acordo com aquilo que você quer ser hoje. Você já viu pessoas que às vezes são pessoas pobres, são pessoas que não têm nada, mas você olha para elas e elas têm a aparência de alguém que é rico, de alguém que tem tudo. Ela se veste como se ela já tivesse tudo, ou seja, ela está apontando para o seu futuro, ela está se preparando para aquilo que ela quer ser. Aí alguém olha e fala assim: mas espera aí, é só um menino, só está ali varrendo, só está ali cuidando, só serve para abrir e fechar a casa do Senhor. Por que a Ana está vestindo ele como se ele fosse sacerdote? Porque ela estava profetizando: é um menino hoje, mas amanhã vai ser um grande homem de Deus. É um menino hoje, mas amanhã vai ser um grande sacerdote. É menino hoje, mas amanhã vai ser o maior profeta que Israel já viu. Comece a profetizar o seu
futuro, comece a profetizar aquilo que você vai se tornar amanhã, e comece a se comportar como se você já fosse, comece a se comportar como se você já tivesse alcançado o resultado que o seu coração deseja. É isso que Deus Ele quer, é isso que Deus Ele quer que eu e você venhamos fazer na presença dEle. Deus não quer que você mostre para todo mundo que você está na luta, que você está na beleza, que você está na batalha. Não, Deus quer que você mostre para todo mundo que você já é vencedor, para a glória do nome dEle. Sabe o que eu acho interessante também? É que a Bíblia diz que todos os anos Ana levava uma nova túnica, uma nova estola sacerdotal para Samuel. Sabe o que ela estava dizendo? A estola, a veste que você vestiu no ano passado não serve para este ano, porque você cresceu, e aquilo que você vestiu no ano passado é pequeno para você. Você precisa de algo que está à sua altura, do seu tamanho hoje. Nós precisamos entender que o crescimento, ele exige mudanças. Se você deseja crescer em qualquer área da sua vida, você tem que entender que algumas mudanças vão ser exigidas de você. Tem coisas que você está vivendo neste ano e que ano que vem você não vai poder viver. Tem pessoas que estão caminhando ao seu lado este ano, mas no nível que Deus vai te colocar no próximo ano, essas pessoas vão ter que ser tiradas do seu lado. Você não vai poder carregar as mesmas pessoas, você não vai poder viver do mesmo jeito, você não vai poder usar as mesmas vestes, você vai ter que se vestir de coisas novas. Se você quer viver um novo tempo, se você quer viver uma nova fase na sua vida, entenda, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. O crescimento, ele exige isso. Eu não posso querer estar em uma posição sem querer abrir mão de nada. Eu tenho que entender que existem coisas que eu vou viver na minha vida que eu preciso abrir mão de algo para poder alcançar, para poder chegar lá. Amém, igreja? Então a história de Samuel, ela mostra isso. Todos os anos Ana, ela trocava as vestes de Samuel, mostrando para ele: esse ano você vai crescer um pouco mais, então você precisa de vestes maiores. E assim ela ia profetizando na vida dele. E a Bíblia diz que o menino, ele ia crescendo. Ele ia crescendo em graça, ele ia crescendo em estatura, ele ia crescendo em conhecimento, ele ia crescendo espiritualmente. E a Bíblia diz que nesse tempo, Deus, ele já não falava mais em Israel. A Bíblia diz que as visões eram muito raras, e a palavra de Deus era de grande valia, porque quase ninguém ouvia mais a palavra de Deus. Porque naquele tempo a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele já estava velho, os seus olhos já estavam escurecendo. E tanto materialmente, humanamente falando, como espiritualmente, a visão de Eli estava se apagando. Ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. A Bíblia diz que os 2 se entregaram ao pecado, os 2 prevaricaram. A Bíblia diz que eles roubavam as ofertas do templo e eles prostituíam com as mulheres na porta do templo. A Bíblia diz que Deus mandou um profeta para corrigir Eli, para chamar a atenção de Eli a respeito dos seus filhos. E Eli não aceitou a correção, não deu ouvido à voz do profeta. E Deus já não falava mais com Eli, muito menos com os filhos dele que estavam entregues ao pecado. Mas o jovem Samuel, ele ia crescendo. O jovem Samuel, ele ia se envolvendo cada vez mais nas coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Capítulo 3, no versículo 7, ele não conhecia ao Senhor e a palavra de Deus ainda não tinha sido revelada para ele. Por que ele não conhecia? Porque não tinha ninguém para ensiná-lo, porque não tinha ninguém para apresentar o Senhor para ele.
Não tinha ninguém que tivesse um nível de intimidade com Deus tão elevado a ponto de Samuel querer aquilo. Então ninguém apresentava de verdade a Deus para Samuel. Ele estava ali servindo, ele estava ali fazendo a parte dele. Ele se vestia de sacerdote, ele tinha tudo que um sacerdote tinha. Ele tinha conhecimento daquilo que ele via acontecer dentro do templo. Ele tinha tudo que um sacerdote precisava ter, mas ele não tinha a intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que não adianta nada nós termos aparência de crente, nos vestirmos como crentes, andarmos como crentes, se nós não tivermos intimidade com Deus. Não adianta nada nós só termos aparência, porque o que vai fazer a diferença é a intimidade. E para ter intimidade você tem que conhecer, e Samuel não conhecia. Mas Deus queria que Samuel conhecesse. Deus queria que alguém falasse dele como ele era para Samuel, que alguém revelasse para Samuel quem era aquele Deus a quem ele servia, mas não tinha ninguém para fazer. Então Deus decide ir lá pessoalmente. Se não tem ninguém para falar com ele a meu respeito, eu vou lá e vou falar com ele. Se não tem ninguém para me apresentar para Samuel, eu vou lá e vou me apresentar para ele, porque Deus estava vendo o coração de Samuel e o propósito de Samuel. Então a Bíblia diz, no capítulo 3, a partir do versículo 1, no versículo 2 mais precisamente, a Bíblia diz que em uma noite, Deus ele decide visitar aquele templo. Significa que Deus não habitava mais lá. Significa que Deus não fazia isso com frequência, mas teve uma noite que Deus decidiu visitar o templo. Teve uma noite que Deus decidiu descer no templo, manifestar a sua glória. E sabe o que me deixou, meu irmão e minha irmã, triste ao ler esse texto, ao ler essa afirmação que Deus iria visitar o templo? É que a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele continuou no mesmo lugar que ele acostumava ficar. Preste atenção. Não tem como Deus ele visitar o templo, Deus ele visitar a casa dele, nós não sentirmos a presença dele. Às vezes Deus ele se manifesta com mais intensidade, não tem como a gente não sentir. Quando Deus se manifesta com mais intensidade, alguma coisa diferente acontece. O ambiente muda, a feição das pessoas se tornam diferente, o lugar do culto se torna diferente. A Bíblia diz que Deus, ele se manifestou no templo naquele dia para falar com Samuel. Ou seja, eu imagino que o ambiente estava diferente, a atmosfera do lugar estava diferente, mas o sacerdote ali, ele continuou deitado no mesmo lugar de costume. Ou seja, Deus manifestando, Deus presente ali, e Eli não teve reação nenhuma diante do manifestar de Deus. Você já viu que nos dias de hoje é desse jeito na vida de muitas pessoas? Deus se manifesta, a presença de Deus ela é real, você pode sentir, você pode até apalpar a presença de Deus no ambiente. Tem pessoas que ficam do mesmo jeito, tem pessoas que ficam na mesma posição, ou seja, não muda nada. O sacerdote ali, diante do manifestar de Deus, a Bíblia diz que ele continuou no mesmo lugar de costume. Ou seja, é o meu costume, esse é o meu jeito, é aqui que eu fico, então não importa o que está acontecendo, eu vou continuar assim. E nós precisamos entender que a presença de Deus, o manifestar de Deus tem que causar uma diferença impactante nas nossas vidas. Mas essa diferença ela vai partir através de quê? Da nossa posição diante de Deus. Não adianta Deus se manifestar no lugar se você não estiver disposto a reagir diante do manifestar de Deus. Não adianta a presença de Deus ela ser real no ambiente se você decidir ficar do mesmo jeito, se você decidir ficar no mesmo lugar.
Quando Deus se manifesta, nós temos que reagir, nós temos que fazer alguma coisa para mostrar para Deus que a presença dele nos alegra, que a presença dele nos satisfaz. Mas Eli continuou no mesmo lugar. E Deus se manifesta, e a Bíblia diz que ele chama Samuel pela primeira vez. E ele diz: Samuel. E Samuel responde: eis-me aqui. E corre até o sacerdote Eli e fala: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E Eli responde assim: Samuel, eu não te chamei, volta para a sua cama, volte a dormir. Samuel voltou a dormir. E pela segunda vez a voz chama ele: Samuel. E ele corre novamente até o sacerdote Eli: Senhor, por que me chamou? Estou aqui. E ele fala com ele: meu filho, eu não te chamei, volte a dormir. E ele voltou a dormir. E pela terceira vez a voz chama Samuel, e Samuel volta até o sacerdote Eli e fala: meu Senhor, por que me chamaste? Eu estou aqui. E a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia a Deus, ainda não tinha intimidade com Deus, a palavra não tinha sido revelada para ele. Mas Eli sabia exatamente quem era Deus. E agora ele cai em si e ele entende que é Deus que está chamando Samuel. E ele orienta Samuel e fala assim: meu filho, quando você ouvir te chamar novamente, se levanta e diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Agora preste atenção. Ele não reagiu diante do manifestar de Deus. Ele sabia o que Samuel tinha que fazer, mas ele não reagiu ao manifestar de Deus. Ele sabia orientar, ele sabia pregar, ele sabia falar de Deus, mas ele havia perdido a visão espiritual diante de Deus. E o que me chamou a atenção no capítulo 3, no versículo 10, onde nós lemos, é que dessa vez algo diferente acontece. É a quarta vez que Deus vai chamar Samuel. Deus já tinha chamado por 3 vezes. E Samuel não entendeu que era Deus, porque ele não conhecia Deus. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele era crente, mas não tinha intimidade com Deus. Nessa quarta vez algo diferente aconteceu. Porque a Bíblia diz que dessa vez o Senhor Deus esteve ali. Vamos ler novamente aí o versículo 10, capítulo 3, no versículo 10, olha só. Está escrito assim: então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou Samuel novamente. Então, dessa vez veio o Senhor. Das outras vezes Deus somente chamou, somente falou, mas desta vez a Bíblia diz que ele veio. E ele se pôs ali, ele se colocou, ele entrou no quarto de Samuel, ele se colocou ao lado da cama de Samuel, e dessa vez ele chamou Samuel novamente. Só que ali não foi só a voz de Deus que se manifestou, não, ali foi a presença de Deus. Deus ele entrou lá, Deus ele foi pessoalmente. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quando você entender que é Deus que está falando contigo, quando você entender que é a voz de Deus que está falando neste lugar, você não vai somente ouvir a voz dele, mas você vai sentir a presença dele, porque ele vai se manifestar, ele vai vir, ele vai se colocar em nosso meio, ele vai nos tocar. Aleluia! Só depois que Eli entendeu que era Deus que estava lá, é que Deus ele veio, é que Deus esteve ali, e Deus chamou novamente Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Porque agora não era somente Deus falando, agora era a presença de Deus manifesta naquele lugar. Agora Samuel não está conhecendo Deus somente de ouvir falar, não. Agora Samuel está começando a se relacionar com Deus, está começando a conhecer o Deus a quem ele serve desde 3 anos de idade. Agora Samuel, ele está começando a ver a presença de Deus manifesta diante dele. Ei, talvez tem muito tempo que você está servindo
servindo ao Senhor, que você está na presença dEle. Talvez tem muito tempo que você até está ouvindo a voz de Deus, mas você ainda não tem um relacionamento com Ele, porque a presença dEle ainda não se manifestou a você. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer que Deus, Ele vai se manifestar para você. Não é só ouvir, você vai sentir a glória dEle sobre a tua vida, e você vai saber que Deus, Ele é real. Ele não apenas fala, mas Ele faz. Ele não apenas te chama, mas Ele vem pessoalmente para mostrar para você que Ele é contigo, que Ele é o teu Deus e que Ele tem um plano na tua vida. Aleluias! Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Oh, orienta la bassa de remana suribicanta la bassa. Aleluia! Escute. Então Deus vai lá pessoalmente para conversar com Samuel. Começa aqui algo novo na vida de Samuel, porque aqui começa um relacionamento entre ele e Deus. Aqui ele começa a ter intimidade. Aqui ele começa a conhecer a Deus, começa a conhecer os propósitos de Deus para a vida dele. E aqui Deus começa a falar para Samuel a respeito das intenções de Deus. Olha isso, irmãos. Olha como que Deus, Ele é tão maravilhoso. Deus, Ele é algo extraordinário. Deus, Ele é tão grande, mas mesmo Ele sendo tão grande, Ele faz questão de contar os seus segredos para nós que somos seres pequenos, imperfeitos, pecadores. Ele revela para nós os seus mistérios mesmo Ele não precisando fazer isso. Então Deus vai lá para conversar com Samuel sobre algo que ele pretendia fazer. E Deus começa a falar com Samuel sobre o que estava acontecendo na casa do sacerdote Eli. E Deus começa a falar dos pecados dos filhos de Eli. E Deus começa a falar da indignação que ele está sentindo por Eli não corrigir os seus filhos, não fazer nada a respeito daquela situação. E ele fala para Samuel assim: Samuel, eu vou estar removendo a família de Eli do sacerdócio. Não haverá ninguém da casa de Eli que será sacerdote sobre a minha casa, porque a minha ira se acendeu contra eles. Eu vou tirar Eli, eu vou tirar os filhos de Eli. Eles não serão mais sacerdotes perante mim. E Deus começa a falar o que vai fazer. E Deus começa a revelar para Samuel, a contar para Samuel a respeito dos pecados dos filhos de Eli e da omissão de Eli diante daquilo que os filhos dele estavam fazendo. A Bíblia diz que Samuel, ele fica tão atemorizado diante daquilo que ele ouve. Ele fica de certa forma desesperado, ele não consegue ter reação nenhuma. Qual que é a reação de Samuel? A Bíblia diz que ele passa a noite toda deitado, ele não consegue ter nenhuma atitude diante do que ele ouviu. E a única coisa que ele consegue pensar é: como que eu vou chegar diante de Eli, que é o meu pastor, que é o meu sacerdote, e vou falar para ele tudo que Deus acabou de me revelar. Ele passa a noite toda deitado, angustiado, diante das palavras que ele ouviu. Talvez alguns de nós que estamos aqui nesta noite, no lugar de Samuel, desistiríamos de servir ao Senhor, porque ali Deus estava revelando os pecados de alguém que era autoridade espiritual sobre a vida dele. Deus estava revelando os pecados dos filhos de Eli, a omissão de Eli. Deus estava dizendo: eu rejeitei eles. Eles não serão mais sacerdotes na minha casa. Ninguém da casa deles vão mais me servir, porque eu rejeitei eles. E não tem oferta, não tem sacrifício, não tem expiação que eles possam apresentar diante de mim para reverter isso. Não tem nada que eles possam fazer. Samuel, naquela hora, irmãos, ele poderia ter caído na fé. Ah, se as pessoas que são referência para mim estão desse jeito, então eu vou desistir, eu vou parar, porque é difícil demais. Mas sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a Bíblia diz que depois de passar a noite deitado, assustado com o que ele acabara de ouvir,
No dia seguinte ele levanta de manhã para poder abrir o templo, para poder abrir a igreja e fazer o que ele fazia todos os dias, que era ministrar na casa do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Entende? Ele sabia do seu compromisso com Deus. Não é porque Eli está errado que eu vou deixar de manter o meu compromisso com Deus. Não é porque os filhos de Eli estão no pecado que eu vou deixar de fazer a obra pela qual Deus me escolheu para fazer. Não é por causa de um ou de outro que eu vou abrir mão do meu chamado, do meu propósito diante do Senhor. E ele, mesmo angustiado, mesmo aterrorizado diante de tudo que ele ouviu, levantou no outro dia de manhã e foi lá, abriu o templo e fazer o que ele fazia todos os dias. Sabe, não desista da sua fé, porque talvez alguém está errando, porque talvez alguém está pecando, porque talvez alguém está caindo. O seu compromisso ele tem que ser com Deus. Nós temos que aprender a olhar para Deus, a parar de olhar para a falha dos outros. Tem muita gente que às vezes a gente vai conversar e fala: ah, pastor, eu saí da igreja porque eu vi tanta coisa errada. Quer dizer, por causa do erro dos outros eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? Porque alguém caiu, eu vou abrir mão da minha fé e da minha salvação? Não, irmãos. Eu posso estar triste, eu posso estar angustiado, eu posso estar assustado com as coisas que eu estou vendo e que eu estou ouvindo, mas o meu compromisso com Deus ele tem que estar acima de todas as coisas. Eu posso ir dormir angustiado, eu posso ir dormir chorando diante das coisas que estão acontecendo, mas no dia seguinte eu tenho que me levantar para fazer aquilo que Deus me escolheu para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Foi o que Samuel ele fez. Ele foi dormir assustado, mas no dia seguinte ele estava de pé, abrindo o templo, porque ele sabia que tinha uma multidão que dependia daquele templo aberto para servir ao Senhor. Ei, tem gente que depende de você estar de pé, para que eles venham estar de pé também. Se você desistir, muita gente vai cair. Então permaneça de pé, independente do que está acontecendo. Continue ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Aleluias! 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 Não importa o que esteja acontecendo, ei, se levanta todos os dias para dizer: meu Deus, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Eu estou aqui para te servir. Não importa se o outro está desistindo, está parando, está caindo, eu vou continuar. Não importa o que as pessoas estão falando ou fazendo, eu vou continuar, porque o meu compromisso é com o Senhor, a minha vida é com o Senhor. Busque ter intimidade com Deus, busque conhecer o Deus que você serve. Intimidade você conquista, meu irmão e minha irmã, é estando na presença do Senhor, é ouvindo a voz de Deus. Quando Deus falar com você, diga para Ele: Senhor, pode falar, porque o teu servo está aqui. Pode colocar sobre mim o que o Senhor quiser, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se coloca na posição de homem de Deus, de mulher de Deus. Deixa Deus usar você. Construam a vida de intimidade diante do Senhor. Construam a vida de conhecimento ao Deus a quem você serve. O teu Deus que te chamou, Ele é o mesmo que garante que vai estar com você todos os dias da tua vida. O teu Deus que te chamou, Ele é o mesmo que prometeu que jamais Ele vai te abandonar. Não importa, 1000 podem cair à tua direita e 10.000 ao teu lado. O Deus que te chamou, Ele vai te manter de pé, porque Ele tem um compromisso contigo. Ele tem um compromisso com a tua família. Urianda laba, sandereba na suribicanta laba. O compromisso de Samuel era com Deus. Não importa como eu fui passar a noite, não importa o baque que eu senti com as palavras que eu ouvi, eu vou levantar pela manhã e eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar ministrando, eu vou continuar fazendo aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Aí quando você continua a história de Samuel, você vai ver que é o único homem na Bíblia que exerceu 3 ministérios extraordinários.
ministérios, ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. A Bíblia diz que ele cumpriu com excelência todos os seus ministérios. A Bíblia diz que no final da vida de Samuel, não existia homem nenhum na terra que poderia chegar para ele, apontar nele e dizer: você foi injusto, você foi errado, você foi infiel, você foi injusto diante de Deus ou diante dos homens. A Bíblia diz que no final da vida dele, ninguém poderia acusar ele de coisa alguma, porque ele teve uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Mas por quê? Porque ele decidiu isso. Ele cresceu vendo os filhos de Eli roubando, mas ele decidiu que não iria roubar. Ele cresceu vendo Ofni e Finéia se prostituindo na porta do templo, mas ele decidiu que não iria se prostituir. Ele cresceu vendo Eli fazendo vista grossa para muitas coisas, mas ele decidiu que seria justo, ele decidiu que seria fiel. A Bíblia diz que os filhos de Samuel também se corromperam e não foram fiéis como ele, mas ele nunca aceitou, nunca fez vista grossa para os pecados que existiam dentro da sua casa. Ele continuou sendo justo e por isso ninguém podia apontar e acusar ele de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o compromisso dele era com Deus. Não importa o que os outros estão fazendo, o que importa é a minha vida com Deus. Ah, pastor, mas fulano caiu. É Deus que vai tratar com fulano. O que Deus ele quer saber é da sua vida com ele. Ah, mas tem pastor fazendo isso, fazendo aquilo. O problema é dele com Deus. Eu tenho a ver com a minha vida diante do Senhor. Eu vou prestar conta com Deus, é das minhas atitudes. Então não importa se está todo mundo errando, se está todo mundo fazendo, o meu compromisso é com Deus. Então eu vou manter a minha fé. Se você decide isso, Deus vai mudar a tua história. Urianda lá passando, na suribicanda lá mais. Aleluias. Decida manter o seu compromisso com Deus. Decida manter a sua fidelidade, independente de qualquer pessoa. Se os outros estão desistindo, é Deus que vai tratar com eles. Mantenha-se na posição que Deus te levantou. Pastor, mas eu tenho tudo para desistir. Será que Samuel também não tinha? Ele estava ouvindo da boca de Deus o que Eli estava fazendo, o que os filhos de Eli estavam fazendo, mas no dia seguinte ele estava lá fazendo o seu trabalho, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Continue exercendo o seu ministério, continue vivendo a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Continue olhando para Deus e deixa que as demais coisas Deus ele vai fazer, Deus ele vai prover, Deus ele vai cuidar para você. Então nessa noite de hoje, diante desta palavra que eu estou ministrando, que eu estou pregando para vocês, o que eu quero te dizer é: se você decidir manter a sua fé diante do Senhor, se você decidir se manter fiel diante de Deus, independente das circunstâncias, independente das situações, Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele não faz na vida de mais ninguém. Deus ele vai te colocar em lugares que Ele nunca jamais colocou alguém, ou que você jamais imaginou que Ele te colocaria. Coisas tão extraordinárias virão sobre você que você vai ficar impressionado. Você não vai saber como foi que você chegou lá, mas você vai ter a certeza: foi Deus quem me colocou lá. Então se prepare para viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Se prepare para vencer, se prepare para ter uma vida abundante, se prepare para ter uma família abençoada, se prepare. Comece a viver, decida viver para glorificar o nome do Senhor. Não importa os outros, o que importa sou eu e Deus. É a minha vida com Deus, e a minha vida vai continuar no altar. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar fazendo a vontade do Senhor, eu vou continuar me envolvendo nas coisas de Deus. O resto eu não quero nem saber, porque eu sei que se eu fizer isso, tudo o que eu preciso, Deus vai acrescentar na minha vida, para a glória de Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu aí, diga glória a Deus, digam aleluias e aplaudam mais uma vez bem forte aí, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluias.